Olá, sejam bem-vindos ao Manual Enem, uma iniciativa do IFPA Campus Conceição do Araguaia. E estarei realizando a audiodescrição e acessibilidade em Libras do capítulo Tecnologia da Informação e Comunicação. Este capítulo foi elaborado com a missão de analisar e mostrar os resultados das questões do Enem nas últimas 6 edições, as quais apresentaram conteúdos da área de Tecnologia de Informação e Comunicação, as TICs. A análise é importante pelo fato de que essas tecnologias geralmente são vivenciadas no dia a dia de alguns alunos e no referido exame estão sendo usadas para tratar das questões e conhecimentos relativos a outras áreas do conhecimento. O intuito é fornecer informações para que o candidato possa ter a habilidade de relacionar assuntos sobre essa temática às outras áreas abordadas na prova. Analisando as questões do Enem dos últimos 6 anos, observou-se que os termos ou conhecimentos em TICs estão sendo utilizados geralmente de forma interdisciplinar. A cada questão analisada é mostrada com o uso de tecnologias computacionais, podendo moldar comportamentos, culturas, linguagens e no auxílio das resoluções de situações do dia a dia. Ao longo das últimas edições da prova, questões que envolvem termos ou conhecimentos em informática são mais abordadas dentro do caderno de linguagens e suas tecnologias, assim como também em matemática e suas tecnologias, embora apareça um quantitativo menor. Nas provas do citado exame, observou-se de diversos termos relacionados às tecnologias computacionais. Alguns desses termos são TICs, internet, redes sociais, algoritmos, novas tecnologias, entre outros. Assim, buscou-se categorizar as principais áreas para que pudessem ser analisadas de maneira didática. Nesse sentido, apesar de as TICs serem classificadas como pertencentes à área de linguagens e suas tecnologias, devido à característica transdisciplinar desse conteúdo, o levantamento das questões que envolveram TICs foi feita considerando todas as áreas presentes no exame. Assim, as percentagens de aparições de cada tema nas provas a partir da edição do ano de 2015 são apresentadas conforme o gráfico em formato de pizza. Apresenta que em outras áreas foram 23,31%, destacado na cor azul. Já em linguagem digital e aplicativos, foram 13,89%, destacado na cor amarela. Já sobre informática e sociedade, foi 13,58%, destacado na cor laranja. Já sobre as redes sociais, foram destacados apenas 21,49% na cor verde. Já na cor vermelha, foram destacados 17,01% sobre internet. E em primeiro, temos como algoritmo e programação em 10,71%. No item algoritmo e programação, em quase todos os momentos de nosso cotidiano, nos deparamos com problemas a serem resolvidos e sem que percebamos, esses problemas são divididos em pequenas ações que geram outras ações até finalmente um resultado satisfatório.
Se detalharmos a resolução desses problemas em passos finitos, estamos intuitivamente criando um algoritmo que é o ponto de partida para a criação de um programa. Durante a análise das questões que envolvem algoritmos e programação do Enem, percebe que a programação está implícita em algumas questões. Os problemas clássicos de programação podem ser estudados pelos alunos antes da realização das provas, a fim de que aprendam a lidar com os desafios que exigem pensamento sequencial e lógico. Dentre os problemas clássicos, destacamos o problema do palíndromo, a série de Fibonacci, checar a primalidade de um número, ordenação de sequências numéricas, números, perfeito, torre de Hanoi e etc. Em 2016, uma questão abordou o ábaco, antigo instrumento de cálculo que remete à história da computação como o primeiro instrumento para auxiliar os humanos na realização de cálculos. Ressalta-se a enorme importância do tema quando, na prova de 2018, o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, onde o aluno poderia destacar o uso de algoritmos para influenciar as escolhas do usuário. Tem-se como exemplo quando, ao clicar em um anúncio de um tênis, em seguida são continuamente sugeridos outros modelos de tênis e talvez essas sugestões sejam das lojas que pagaram mais para que seus produtos fossem vistos pelos potenciais clientes. Nesse exemplo básico, percebe-se que quão grande é o poder da programação na área de vendas, podendo ser utilizada também em dezenas de áreas em casos extremos como manipulação de opiniões políticas. No gráfico de barras, destaca as 6 últimas edições, que em 2015 foi 0% destacado sobre o algoritmo e programação. Já em 2016, teve 16,67%, em 2017, 0%, em 2018, 33,33% e em 2019, 14,29% e em 2020, 0,0%. O item internet destaca no tocante às tecnologias de informação e comunicação no Enem. A internet ela já aparece em 17,1% em todos os conteúdos dessa área. Observou-se as questões que abordam assuntos como, por exemplo, o uso consciente dos conteúdos da internet, e-mail, buscadores, crimes virtuais, privacidade digital e etc. Verificou-se que uma preocupação dos editores quanto aos impactos causados pelo uso dessa rede. Destacam-se, por exemplo, o comportamento das pessoas, principalmente o das gerações Y e Z, além dos mais diversas questões de outras áreas, utilizaram materiais publicados em sites. Contudo, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet está frequente em mais de uma edição deste certame. Além disso, essa rede mundial de computadores já foi tema como um texto motivador para a redação. Na ocasião, o exame apresentava dados estatísticos sobre a finalidade e o uso da internet em seus usuários. Então, é bom ficar atento, porque a rede mais conhecida do planeta pode continuar sendo
tendência nas questões do Enem. Veja bem no gráfico. Em 2015 foi 0%, já em 2016 16,67%, em 2017 60%, em 2018 0%, em 2019 14,29% e em 2020 11,11%, destacado nesse gráfico em formato de barras. No item sobre as redes sociais, destaca que atualmente são bastante utilizadas por bilhões de pessoas no mundo todo, visto que o atrativo delas são as publicações nos perfis dos usuários. As redes mais conhecidas e utilizadas pelos usuários são o Facebook, o Instagram, o YouTube, TikTok, Twitter, onde influenciadores digitais realizam as famosas lives, postando os stories e mensagem em seus perfis para que seus seguidores opinem ou adquirem produtos que elas divulgam. As redes sociais se tornaram um meio de marketing digital bastante utilizado por pessoas e empresas. O perfil do usuário levanta questões sobre privacidade e segurança do conteúdo postado, mas o usuário ele pode deixar o perfil dele público ou privado. O WhatsApp é um aplicativo de comunicação instantânea e, embora algumas pessoas o considerem como uma rede social, este não se caracteriza como tal, visto que o principal aspecto desse meio de comunicação não é o usuário possuir um perfil, seja privado ou público, disponível para que qualquer pessoa no mundo possa lhe seguir. No gráfico em formato de barras, destaque que em 2015 falou sobre as redes sociais em 25%, já em 2016, 16,67%, em 2017, 0%, em 2018, 33,33%, em 2019, 42,86% e em 2020 apenas 11,11%. No item sobre informática e sociedade, destaca que a cultura digital é um dos termos do eixo informação e comunicação que aparecem nas questões em que há a mesclagem de conhecimento específico e o uso da linguagem computacional. Sendo assim, nas questões abordadas dentro das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, no período de 2015 a 2020, o termo foi adotado para abordar a proposta de como o uso da tecnologia computacional e o entendimento de conhecimentos específicos de outras áreas podem ser unidos para que o candidato tenha plena competência para conseguir realizar a resolução das questões em discussão dentro das provas. No levantamento feito, o termo cultura digital está mais abordado dentro do caderno de provas de linguagem e suas tecnologias, onde os comportamentos como língua portuguesa, estrangeira, literatura brasileira e redação se utilizavam dos conhecimentos computacionais como suporte para o desenvolvimento das ideias centrais de cada componente. Sendo assim, é importante que o candidato tenha entendimento do uso de aplicações computacionais e plataformas, assim como a familiaridade com termos e jargões utilizados dentro dos conhecimentos em tecnologias digitais,
No gráfico em formato de barras, destaque que em 2015 foi citado sobre informática e sociedade apenas 25%, em 2016 0%, em 2017 20%, em 2018 0% e em 2019 14,29%, já em 2020 22,22%. O item A Linguagem Digital Aplicativos. A linguagem digital é uma escrita baseada em palavras, símbolo e caracteres especiais que facilitam a comunicação para o usuário nas redes sociais, blogs, aplicativos e outros, páginas na internet. Ela é bastante explorada no marketing digital, visto que se torna mais atrativo o produto e a mensagem de divulgação do que está sendo apresentado e disponibilizado para a venda. Aplicativos, também conhecidos como apps, são ferramentas usadas atualmente principalmente por computadores móveis, como smartphones, tablets e Windows. Os app executam uma tarefa específica para beneficiar e facilitar a vida do usuário, como, por exemplo, processador de texto, aplicativo de comunicação instantânea, navegador web, reprodutor de mídia, entre outros. É tanto que no gráfico de barras citados aqui, temos em 2015 50%, no ano de 2016, 2017, 2018 e 2019 teve 0%. E já em 2020 foi citado sobre a linguagem digital e aplicativos 33,33%. No item Outras áreas. Nas provas do Enem, no período de 2015 a 2020, foram encontradas o uso de alguns termos relacionados às TICs, tais como inteligência artificial, tecnologias assistivas, realidades virtual, novas tecnologias e etc. Não de forma tão frequente, mas como a popularização destes termos. O candidato deve verificar pelo menos o entendimento central. Portanto, o candidato deverá observar que a abstração dos conhecimentos computacionais e o uso desses conhecimentos para a simulação e automoção de situações cotidianas e rotineiras do dia a dia envolve acelerar métodos de análise com a automação e facilitação das atividades com o uso dos aparatos tecnológicos. Assim, é importante que o candidato tenha noções de raciocínio lógico e matemático para compreender as questões que envolvem a simulação e automoção de atividades do dia a dia. E que tal essas recomendações para o estudo da prova? Abaixo temos alguns links para auxiliar os candidatos a terem um roteiro de estudo acerca de conteúdos sobre o eixo informação e comunicação. E para enriquecer, temos uma consideração da aluna em relação a questões analisadas. O nome dela é Graziele Francolino Mendes, aluna do curso Técnico em Edificações, integrado ao ensino médio. Nos últimos anos, a tecnologia teve um grande avanço, pois vivemos em um mundo digital. Ultimamente, foi possível ver o quanto a tecnologia é importante para a educação e para o mundo. Toda a sociedade, ou pelo menos parte dela, agora se encontra de modo virtual devido à pandemia que estamos enfrentando. Mas,
Antes da pandemia, a tecnologia já era importante. Podemos citar, por exemplo, o Enem. Se avaliarmos as provas passadas, todas elas têm a tecnologia envolvida. Geralmente, nos exames, encontra-se texto que falam de e-mail, de perfis digitais, das redes sociais, entre outros. Por exemplo, a prova do ano de 2018, o tema da redação era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muitos alunos tiraram nota baixa na prova do Enem, muitos até mesmo zeraram a prova. Isso pode acontecer porque talvez muitos nem tenham conhecimento sobre a tecnologia. No Brasil, uma parte da população não tem acesso à internet, daí a dificuldade para com essa temática. De 2020 até hoje, aprendi muitas coisas sobre a tecnologia que eu não sabia que eram importantes para mim. Precisei delas agora e foram úteis. É importante que o estudante saiba sobre a tecnologia, sobre sua importância na educação, no trabalho e no mundo. Vivemos em uma sociedade digital e não dá para fugir dela. Bem, chegamos ao final deste capítulo. Espero que estas informações tenham contribuído com a sua aprendizagem. Para mais informações, assista aos outros vídeos desta coletânea e faça download deste manual Enem, clicando no link na descrição deste vídeo. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais!